está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos oleiros, seu barulho já cessou, pois enfeitos marcando terminar o seu amor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, as trombetas estão soando, todo nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os varões de bens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos, colocados no céu. As cidades estão desertas, o agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, as trombetas estão soando, todo nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a luz subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, o bem-vindo celestial, com o som de muitas palmas, nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, nós voltamos para o mar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, as trombetas estão soando, todo nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Ser livre é não ser comandado por nada, ou seja, ser dominado por nada. Quando eu digo por nada, das coisas que nos afastam de Deus, das coisas que causam uma dependência. Por que a glutonaria se torna pecado? Porque o glutão, ele tem a comida como idolatria e senhor da sua vida. Porque idolatria, o que é idolatria? É algo que está te colocando como senhor na sua vida e o inimigo te domina através do objeto, ou do sentimento, ou do gosto. Por que os viciados, os drogados não entrarão no reino do céu? Porque ele é dominado por esta coisa, pelo vício, pela droga, pela bebida. O cristão, ele tem que ser livre, liberto. O Senhor disse lá no Velho Testamento, já anunciando isso para o seu povo, dando-lhe uma promessa. Então, se o povo obedecesse, Deus colocaria-os como cabeça e não como cauda. Vós não tomareis emprestado, mas emprestareis. Aleluia! Se me derdes ouvido e andar nos meus caminhos. É a vontade de Deus é tornar o seu povo livre, liberto, por cima das coisas.
mas às vezes nós passamos um tempo por baixo, sendo dominado por sentimentos, por medos, por pavores, porque não estamos firmados na fé verdadeira em Cristo Jesus. Quando nós nos firmamos verdadeiramente em Cristo Jesus, a nossa vida é diferente. Passamos então a dominar. Nenhum tipo de necessidade do mundo vai nos dominar. Imagine Elias recebeu a notícia que seria alimentado pelos corvos. Já pensou? Se Deus falasse isso para um dos irmãos que estão acostumados a comer um pouco mais de iguaria. Imagine, Senhor, um pássaro vindo trazer comida no bico para mim. E eu tenho nojo. Eles eram homens preparados. Depois a água secou do ribeiro, o Senhor disse para ele: vai para Sidom. Eu tenho ordenado uma viúva ali de Serepta para que te alimente. Mas a viúva não tinha nada em casa, todos conhecem a história. Quando ela declarou que só tinha um pouco, o homem de Deus estava seguro nas mãos do Senhor. Porque ele não era cauda, ele era cabeça. Ele não era dominado pela circunstância, porque ele tinha um Senhor na sua vida. É isso, irmão, que Jesus fez com os seus discípulos. Não fiquem preocupados com o que você vai comer, vai beber, vai vestir. Jesus não queria ninguém dependente de coisas materiais, mais confiante nele, porque ele provê todas as coisas. Vocês acham que Deus não pode fazer o mesmo milagre lá no deserto, fazendo com que as sandálias e as roupas não se estragassem por 40 anos? Deus não é o mesmo, irmãos? Amém. Ele é o mesmo. Nós é que mudamos, os seres humanos é que mudam, mas Deus não muda. Os mesmos milagres acontecem no dia de hoje. Mas a nossa fé está muito voltada por aquilo que vemos, aquilo que acontece. Não. A fé é uma firmeza de algo que você não vê, mas você tem certeza que vai acontecer, porque Deus falou o seu coração, Deus falou contigo na palavra, está escrito. Se Ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação do século, porque quando nós não vemos a situação sendo resolvida e ficamos então murmurando e duvidando, Deus nos prova até o último momento para ver o que você vai fazer. E quando as pessoas não chegam nem no último momento, já estão desistindo e voltando para trás. Como que Deus vai operar? Como que o milagre vai acontecer? Porque o milagre só acontece nos piores momentos da circunstância. O milagre não acontece quando você está com o bolso cheio de dinheiro. Você quer que Deus traga comida para você? Vai caminhar e vai na esquina e compra. Milagres acontecem nos piores momentos das circunstâncias difíceis de cada um. Que obedece e teme ao Senhor. Homem de Deus e mulher de Deus que não arreda o seu pé da verdade e fala assim: Senhor, eu creio em Ti. Quando eu estava na minha casa, na nossa casa, vamos dizer assim, que tinha sido tomada pelos estelionatários durante 5 anos, e ali nós voltamos, estava sozinho, não tinha móvel, não tinha muita coisa, estava só eu e Deus. Eu disse: Senhor, eu estou dentro de um labirinto, não vejo a saída, não consigo sair dessa situação. Às vezes eu me desespero, mas eu sei que um dia, Senhor, o Senhor vai me tirar por cima. Na verdade não tinha saída, por onde eu estava não tinha saída. Ia para lá, ia para cá, rodava e voltava e saía no mesmo lugar e tentava novamente, não encontrava saída de jeito nenhum. Mas algo lá no fundo da minha alma, como Jó disse: ainda que eu morra, ainda que Deus venha me matar, ou ainda que eu morra esperando nele, vamos dizer assim, todavia eu vou esperar nele. Isso é fé. Vocês acham que Jó estava tendo esperança de uma saída na terra? 10 filhos mortos, seus bens tinham sido roubados, seus empregados mortos. O que sobrou para ele? Uma mulher que não deu força a ele. Mas foi tudo plano de Deus. Não é que aquela mulher era ruim, não. Faltou nela a fé de propósito para que Jó fosse mais duramente provado. Jó estava sozinho e o Senhor. Ninguém ali estava com ele, nem os seus amigos, nem a mulher. Mas ele cria que ainda mesmo que ele morresse, ele ia ver o Senhor, ia comparecer diante de Deus, ia conversar com Deus sobre esse assunto todinho. Aleluia. Em todo momento ele não blasfemou, não murmurou e nem voltou atrás. Mas quantos de nós, por coisas menores, voltamos atrás, queremos desistir? Não sei nem por que eu estou falando isso, de vez em quando eu falo sobre isso. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos começar o estudo? Amém. Hoje nós queremos estudar sobre
Vigiai. Vigiai. E eu quero falar sobre isso com os irmãos. Vamos ler então o primeiro texto a respeito de um vigia que Deus levantou e colocou no lugar. Deus disse: ó, se vocês querem saber alguma coisa, fique atento que o vigia, o sentinela, vai dizer para vocês. Eu não vou falar mais nada. Mas o vigia, o sentinela, estava na direção de Deus. Deus queria que o povo acreditasse nos seus profetas, acreditasse nos homens que ele levantou, porque muita gente diz: a Bíblia foi escrita por homens. É verdade, mas se fosse escrita por um animal, você ia acreditar? Não, porque você dizia: ah, se foi um animal que fez, foi um macaco, foi um cavalo que escreveu. Claro, Deus citou, Deus revelou, Deus falou, e os homens inspirados receberam a revelação do Senhor, e escreveram e deixaram para nós. Agora, vamos considerar uma coisa. A Bíblia diz assim, segundo a palavra de Deus: assim como vós quereis que os outros façam com vocês, façam mesmo com eles. Isso foi escrito pelo homem. Agora, é ou não é um mandamento de vida e maravilhoso e glorioso? É verdade. Irmãos, a lei da semeadura. Você quer ser tratado bem? Faça o mesmo. Mesmo que a pessoa que você esteja fazendo um bem não vá te retribuir, mas você colherá na mão de outra pessoa que Deus vai utilizar no momento de uma grande necessidade da tua vida. É mandamento de homem, mas que mandamento de homem maravilhoso, mas que mandamento humano maravilhoso. Vamos considerar então que foi o homem que escreveu, e que, bom, as pessoas não querem acreditar, mas eu digo para todos: que mandamento maravilhoso de homem. Semear para eu poder colher o que eu semeei. Assim como vós quereis que os outros façam com vocês, faça o mesmo. Isso tem mais alguma coisa? Tem. Quando você faz coisas boas, as pessoas estão te olhando e aprendendo bem contigo. Porque se você só fazer coisas ruins, as pessoas só vão aprender coisas ruins, porque ele vai ver você só fazendo coisas ruins. Faz coisas ruins diante de criança, jovem, eles vão assimilar. Por que os jovens, depois de ver tanta guerra em televisão, em internet, e mais em videogame, e tanta violência, ficam violentos? Por quê? Porque eles não estão se alimentando disto. Os pais hoje são os mais violentos, porque deixam seus filhos ao sacrifício de Baal. Bota seus filhos para ser sacrificados aos demônios diante da televisão, e os filhos, as crianças ouvem palavrões, músicas infernais, músicas inspiradas lá na última camada do inferno, pornografia, brincadeiras, palavras de piadinha que fica no linguajar das pessoas. Os filhos são criados hoje assim, largado à vontade. Aí eu falo para todos: isso é vigiar para nós, que somos cristãos, que sabemos que a Bíblia diz: ensina teu filho no caminho que deve andar. É mandamento de homem, mas é um mandamento profundo que veio lá do céu para mim. É do homem Jesus. É mandamento de homem, do homem chamado Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, abrir nossos livros no livro do profeta Isaías, capítulo 21. Já abriu o profeta, graças a Deus, que falta o capítulo. Isaías capítulo 21, do 6 ao 10, alguns versículos. A respeito da queda de Babilônia, Deus disse que iria colocar um sentinela, para ele estar, porque para que ele estivesse atento às coisas que deveriam acontecer e avisar o povo. Diz assim, versículo 6: porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. Ela que vai avisar, ela que trate de se informar e avisar. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos, um bando de camelos, ela que escute atentamente, com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem um bando de homens,
e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Pode sentar. Será que vocês conseguiram entender um pouco dessa palavra? Será que os irmãos entenderam que há uma responsabilidade minha? Nessa noite, eu sou o sentinela. Hoje estive atento ao que Deus estava me falando. Estive muito atento mesmo com visita dos meus filhos em casa. Estive meditando, pensando, ligado nas palavras do que eu ouvi Deus me dando. Hoje aconteceu coisas maravilhosas que às vezes passa desapercebido pelos meus, porque eu não posso permitir tudo. Mas dado momento eu queria achar esse versículo, essa passagem aqui. Eu disse: Senhor, me fugiu completamente. Onde está aquele texto do sentinela? Quando eu peguei a Bíblia, o Senhor falou Isaías. Quando eu abri, caiu em cima, né? Eu esfolhando ali, é aqui mesmo. Eu falei: Senhor, muito obrigado. E Deus me deu mais outras passagens para falar para os irmãos. Mas aqui nesse texto, irmãos, estamos vendo a responsabilidade do sentinela. Deus mandou que ele estivesse atento, a sentinela ficasse atento e escutasse com atenção o que estava chegando, o que estava vindo, o que estava e está se aproximando. Mas existe sentinela por aí que não estão atentos. Antes estão vivendo o seu mundo interno somente, com as suas ovelhas, com o seu rebanho. O sentinela naquela época era colocado em pontos estratégicos, não é? Em lugares altos, em torres de vigia, principalmente alto, para que ele tivesse uma visão ampla de todo o território ao redor da cidade ou do local onde ele teria que ver, ouvir e avisar o povo. O sentinela tinha um trabalho específico de entender o que estava acontecendo lá de fora e saber tocar a trombeta. Verdadeiramente era uma trombeta. Quando nós lemos em Joel: tocai a trombeta em Sião, perturbem os moradores da terra, não significa uma trombeta literal, mas naquela época era uma trombeta. Deus estava referindo-se, avisa o que vai acontecer. Mas transferindo para os dias de hoje, tocar a trombeta é falar claramente, falar diretamente o que Deus está querendo que o povo saiba e ouçam. Vigia, irmão. Como vigiar? Vigiar o quê? No caso do sentinela, ele estava vigiando a cidade e vigiando quem vinha. Há dois tipos de vigilância. Ou seja, ele estava vigiando para guardar a cidade e vigiando para saber quem estava se aproximando. Quando ele anunciou: Senhor, eu tenho me colocado de dia e noite inteira, Senhor. O trabalho do verdadeiro servo do Senhor está sempre vigilante, em meditação da palavra e sempre atento ao que o Espírito Santo manda nós pregarmos. Às vezes, palavras proferidas pelos profetas, pelos pregadores, de imediato não são bem compreendidas. Por exemplo, João Batista disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Bom, inicialmente o povo ouviu aquela mensagem, achavam então que Israel seria restaurado de imediato. Mas o reino de Deus foi trazido através de Jesus Cristo. A paz na alma das pessoas. E foi alimentada neles uma nova esperança de uma vida melhor do que a terrena. Mas os discípulos ainda estavam preocupados ou esperando a restauração de Israel. Quando Jesus ressuscitou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, eles fizeram essa pergunta para ele: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Jesus disse: não vos pertence a saber os tempos estabelecidos pelo nosso Pai, pelo meu Pai. Mas ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder.
porque havia muitas almas a serem salvas, e os discípulos pensavam que Israel seria logo de imediato estabelecido o seu reino, e pronto, o Messias estaria ali já glorificado, dando poder e autoridade, massacrando os romanos e impedindo qualquer outra nação que dominasse Jerusalém. Mas Jerusalém precisava passar pelo processo da purificação e aceitar o Filho de Deus. Até hoje não aceitaram. Mas o que nós queremos avisar os irmãos, vou tocar a trombeta mais uma vez, está chegando à conclusão das coisas que Jesus disse. Vigiar com o quê? Vigiar o quê? A vigilância é muito importante. Vigiar. Você é um vigia. O irmão é uma sentinela da sua própria casa, da sua própria vida. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não vigiar a cidade, ou se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Você é uma casa, você é uma cidade. Você é a casa, você é a cidade, e você mesmo é o sentinela. Você é o vigia. Você não tem que vigiar a vida do seu irmão. Você tem que vigiar você, vigiar a sua vida. Vigiar o que você anda fazendo, anda pensando. Você tem que vigiar, saber se a tua vida está em conformidade com a Bíblia, e não com a doutrina de uma religião, com a palavra de Deus. Essa é a verdadeira vigilância. É falta nossa de nós acharmos que, ora, se eu estou numa igreja, lá tem uma doutrina diferente da outra, e a outra também tem uma doutrina diferente da outra, e o ensinamento daquela ali também é bem diferente da daqui. Bom, o que eu faço? A vigilância é essa, você andar segundo a palavra, o que está escrito. Tem dúvida? Consulte o Senhor, que o Espírito Santo ele vai te revelar. Estávamos conversando com o irmão Edson no seu mercado esses dias, que na verdade Deus começou a dar a ele um entendimento quando ele veio para cá, porque ele queria saber para obedecer. Ele não queria saber simplesmente por saber, ele queria obedecer, ele queria saber a verdade. E Deus começou a abrir o seu entendimento, como a Lídia, a vendedora de púrpura. Ela estava atenta, mas garanto uma coisa, ela não estava entendendo. Ela ficou curiosa, querendo saber, atenta no Senhor Deus, abriu o seu coração. Aí certamente ela entendeu, porque logo foi batizada ela em sua casa. Se ela foi batizada, é porque ela entendeu e recebeu a Cristo, depois que o Senhor lhe abriu o entendimento e o coração. Mas Deus só abre o entendimento e o coração se você querer obedecer. Se você não quiser, você ficará sem entendimento. Está lá. 2 Tessalonicenses, quem não amar a verdade, Deus vai permitir, ou vai enviar um espírito do erro. Deus envia o espírito do erro, pastor? Envia. Não briga com ele, não. Você pode ficar enganado, iludido dentro da igreja até o dia da sua morte. Se você do seu coração não amar a verdade, não amar a palavra, você amar só o sistema. Eu amo o sistema, grupo de louvor, coreografia, ensaio, retiro, um monte de coisa. Eu amo essas coisas. Eu gosto muito da igreja lá, porque a igreja lá, puxa, tem um time de futebol, rapaz, o irmão lá joga muito bem. Olha, a mocidade é muito linda, os instrumentos, tem um grupo de instrumentos, olha, uma orquestra maravilhosa, a igreja é uma bênção. As bênçãos estão centradas, não é, nas coisas que se fazem ali. Mas a pessoa ainda não nasceu de novo, então encontrou a bênção aqui dentro. A bênção da sua vida ser ter um novo nascimento dentro da palavra. Então você tem que vigiar. Não se garantir porque você está aqui hoje congregando conosco e sente assim, o pastor ele é firme, ele é durão na palavra, então vou para o céu com ele. Negativo, você não vai para o céu comigo. E se eu não perseverar até o fim, também não irei. Eu tenho que vigiar. Jesus disse assim, vigiai, o que eu digo a todos. Eu não digo os mais fracos, os sem fé, ou os mais fortes, eu digo a todos, vigiar. Eu tenho que olhar se o inimigo está atrás da minha porta, ou se alguma coisa estranha está acontecendo com o vizinho. Não, vigiar com você mesmo. Não precisa ficar assustado, não precisa ter medo, não precisa levar uma vida sobrecarregada, vivendo um clima de tensão. Não. Basta você amar o Senhor e amar a sua palavra. Ele vai te orientar o que é que está chegando para a sua vida para te contaminar. Ele vai te mostrar o que é que entrou no seu coração, na sua mente, está infiltrando algo. Quando você vai ao culto e você diz, Senhor, se tem alguma coisa que está me aprisionando ou afetando a minha fé, a minha convivência espiritual, Senhor, fala conosco, Senhor.
No culto, então, você chega, o pastor começa a pregar, ou um pregador, ou uma irmã conta um testemunho, ou lê uma palavra, e a palavra vai direitinho encaixando no seu viver, e você vai conferindo, essa parte aqui eu não estou bem não, essa parte, graças a Deus, estou na presença do Senhor, Senhor, eu preciso fazer os concertos. E aí você vai se policiando, vai vigiando, vigiar, viver uma vida em conformidade com a vontade do Senhor. Jesus chamou os discípulos para orar, eles dormiram, e Jesus disse: não podeis velar comigo uma hora, vigiai, para que não entreis em tentação. E como eles não vigiaram em oração, quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Cortou a orelha do homem. Se eles estivessem em oração, quem sabe o Espírito de Deus daria mais condições. Porque em momentos de dificuldade, muitos irmãos e irmãs começam a falar, ao invés de ir para o joelho orar e pedir ajuda ao Senhor. Ah, pastor, mas eu orei e o Senhor não me ajudou. Então foi porque Ele não quis, ou não chegou o momento. Continua esperando, aguarda no Senhor. Os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças, mas aqueles que não esperam vão cair e vão ser envergonhados e ficarão frustrados. A Bíblia, irmão, nos ensina como vigiar. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que o Senhor colocou os atalaias. Não, quando Deus revelar para mim, eu vou fazer. Se Deus revelar para mim, eu vou fazer. Aí o Senhor diz: então você nunca vai fazer. Porque Deus, irmãos, Ele honra os seus servos pregadores da palavra. Os pregadores da palavra, os que instruem as pessoas, ensinam a palavra, são servos especiais de Deus. Não vem com essa notição. Pode ler no livro de Daniel, pode ler em várias cartas dos apóstolos. Os que instruem na palavra, irmãos, são considerados por duplicada honra, por causa do compromisso que ele tem com a verdade, de alertar os irmãos e preparar os irmãos para aquele grande momento. Mas por que eu estou falando sobre vigiar? É por causa dos últimos dias que estão chegando. Está findando o tempo da graça. E há muitos irmãos que não conseguem perceber o quanto Satanás está se infiltrando nas famílias, nos lares, no coração de cada um, através de muitas coisas que afastam o coração, o amor que a pessoa tinha pelo Senhor. Por que o Senhor disse para aquele pastor, aquele anjo: volta ao teu primeiro amor? O amor dele estava centrado em outras coisas. A alegria deles estava centrada em outras coisas, como a alegria daqueles que Tiago cita ali. Não sei se era um casal, ou dois casais, ou vários casais, que estavam em peleja entre eles, por causa do amor das coisas do mundo. Então Tiago diz: adúlteros, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago, pelo Espírito Santo, nos deixa bem claro que uma amizade profunda com as coisas de fora torna-se um adultério aos olhos do Deus vivo. Um adultério espiritual, sabe? Vocês são a noiva. Quando você tem um relacionamento muito alegre, muito íntimo com as coisas da vida, Deus vê você abraçado com o inimigo. Mas as coisas materiais são inimigo de nossas vidas? Diretamente não. Mas se Satanás perceber que você tem uma tendência a se prender com elas, ele será o Senhor através dessas coisas. Por isso que ele disse: que o olho te escandaliza, bota fora, arranca fora. Bom, se tem alguma coisa que está me afastando de Deus, está me aproximando muito daquele gozo, daquele gosto, daquele prazer, e eu já estou deixando as coisas de Deus de lado. Opa! Se é a coisa que eu estou vendo, eu vou arrancar da minha vida, vou arrancar essa visão. Se é algo que eu estou fazendo com as mãos, eu vou cortar isto. Se é algo que eu estou fazendo com meus pés, eu vou caminhando, eu vou cortar meus pés, eu não vou mais para esse lugar, porque eu percebi que eu deixei de orar, eu deixei de ler a palavra, já não tenho vontade mais de jejuar, já não tenho muita fé em muitas coisas, a palavra de Deus, quando é pregada, já não me toca mais, já não sinto mais o temor de Deus. Opa! Você não vigiou e você já se encontra frio. Mas eu vou para o céu porque eu tenho fé no Senhor. Não vai não. Não vai entrar. No céu não entra defunto, não entra morto, não entra lâmpada apagada. Lembra das 5 virgens loucas que tinham suas lâmpadas apagadas? Ficaram lá de fora. Salvação é algo que envolve muitas coisas. Primeiramente, um poder renovador que mantém você em vigilância como um sentinela vivo e atento.
Vem o seu colega, você é um crente, você é um fiel servo do Senhor, uma fiel serva do Senhor. Vem o seu amigo, te conta uma piada mentirosa, que piadas geralmente são mentirosas, tem palavrões, é escarnecedora, é coisa de demônio. Piada não é coisa de crente. Eu digo crente de verdade. Os modernos não, os modernos fazem até outras coisas. Então o que você vai fazer? O que Paulo disse lá em Efésios 5? Não lembram? Não comuniqueis com as obras infrutuosas, que não produz frutos, ações que não produz fruto, que não é coisa para edificar, é só para derrota, para encher tua mente de coisa suja, para sujar a tua alma, sujar os teus ouvidos, sujar os teus olhos, sujar a tua boca. Não vale piada. Palavras que aparecem na televisão que têm significados estranhos, não copie, diga não. Diga não. Diga não. Isso é vigilância? É uma vigilância. Vigiar, então, irmãos, é não deixar que o inimigo arrombe a cidade e entre pela porta, ou arrombe então os muros. Quando o inimigo começa a chegar, toca a trombeta, avisa o Senhor, avisa os anjos do Senhor, pede socorro, Senhor, tem misericórdia de mim. Meu vizinho, aquela pessoa me falou uma palavra e eu fiquei irado, mas eu não quero pecar. Eu não quero deixar que o diabo tire uma palavra agressiva dos meus lábios, porque meu lábio é santo, Senhor, tem misericórdia. Eu não estou suportando, me ajuda, por favor, Senhor. Aleluia. Vigiando não é você só perceber, não. Você tem que entrar na ação, tocar a trombeta. Você tem que denunciar ao inimigo aos ouvidos do Senhor. Denunciam. Seu coração começa a ter uma tendência, uma fraqueza carnal. Você sente que de repente você começou a ficar muito alegre com aquele objeto ali, ou aquele outro, e as coisas de Deus você já não é tão pontual quanto era antes. Opa, vigia. Vigia, porque algo está acontecendo. O inimigo roubou a tua ação. Você não é mais aquele combatente das coisas do Senhor. Você já não segura essa espada do Espírito com tanta força como você fazia. Ela já não está tão afiada como antes. Ela já está esgotada, grudada na baía, nem sai direito porque a ferrugem segurou ela. Aleluia. Isso tudo é vigilância. É vigilância. É vigiar, é estar atento, para que de modo algum nós sejamos pegos de surpresa. Vamos para um outro livro, o livro de Mateus. O livro de Mateus fala sobre a vigilância a respeito daquele grande dia, o momento em que o Senhor há de vir. Mateus 24, versículo 36 até o versículo 44, que diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando todos no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vemos aqui nesta palavra que o Senhor Jesus está falando da hora do arrebatamento da igreja, em que muitos crentes vão ser pegos de surpresa. Por quê? Por não vigiarem. Jesus disse que nem os anjos sabem o dia que ele vai vir.
Estarão dois numa cama, já pensou? Está ali o pai, sua esposa, o filho, uma criança. Alguém é tirado de repente com as portas fechadas e outros ficam. Um filho obediente a Deus e seus pais não, é levado diante dos olhos de seus pais, e os seus pais, apavorados, lembram e veem que Deus levou aquele que temia Ele. O Senhor tem avisado os crentes do mundo inteiro para falarem às pessoas que a sua vinda, sua breve vinda, que não será percebida por ninguém, porque estará nas nuvens aguardando o Espírito Santo sair com aqueles que estiverem em vigilância. Mas vigiar o que? E agora? Vigiar o que? Estudando as Escrituras, nós precisamos vigiar com nossos lábios, vigiar com nossos pensamentos, vigiar com nossas ações, vigiar com a nossa conduta, com a nossa vida na presença de Deus, na obra de Deus. Eu fui chamado para fazer uma coisa e não faço, eu sou negligente, porque a Escritura diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se é pecado, nesse momento, se alguém não estiver trabalhando, fazendo o que Deus mandou, ele ficará aqui. Por isso, pastor, por isso. O que é que Deus mandou vocês fazerem? Enterrou o talento? Ele tira, manda amarrar o servo inútil e dá para aquele que tem 5. Vigiar. Se o Senhor nos deu um carro para realizar, carro que eu digo não é carro de igreja, esses carrinhos que inventaram um monte. Tem igreja que tem mais de 50 carros. Irmãos, Jesus disse o seguinte: prega o Evangelho. Outros é dado o dom da oração, de conselheiro, evangelizar, ajudar financeiramente. Outro é dado a graça, o dom de visão, de revelação, de oração, e assim vai. Conselheiros, faz o que Deus mandou. Santifica a tua vida para você ser mais usado pelo Senhor. E quanto mais santidade, mais Deus usa o seu instrumento, mais Deus usa os seus vasos. Isso é vigiar. Haverá um momento então que, como foi nos dias do dilúvio, ninguém sabia o momento exato, nem Noé sabia, mas uns dias antes Deus disse: olha, entra tu e tua família na arca. Noé não sabia o momento exato, mas quando terminou os 7 dias, que foi o sinal que Deus deixou para nós, estudamos agora esses dias atrás sobre 7 na Bíblia, né? Quando terminou os 7 dias, começou o dilúvio. Noé foi salvo, a igreja remida vai ser salva. Os crentes em vigilância e santidade entrarão na arca e serão salvos do dilúvio que vai vir. Aquele dilúvio foi um prenúncio, foi uma demonstração do que Deus vai fazer nos últimos dias. As pessoas não entendem isso, não conseguem entender as profecias do Velho Testamento, que muitas delas têm duplo cumprimento. Cumpriu-se naquelas épocas e vai cumprir agora também. Há uma dificuldade muito grande de se entender essas coisas, porque o povo está embriagado com outras coisas. Que a embriaguez impede as pessoas entenderem as coisas da palavra de Deus. Se embriagar com as coisas do mundo, quer dizer, ficar dopado pelas coisas da vida, pelo dia a dia, pelos afazeres. Eu tenho certeza que vocês têm muitas coisas para resolver na vida. Deixem elas dominarem vocês, deixem elas serem senhores da sua vida. Deixem os sentimentos, os cuidados da vida, a sedução das riquezas, a sedução dos prazeres dominar vocês. Vocês serão escravos novamente. Escravo no nome de cristão. Por isso que devemos vigiar. O inimigo, ele não brinca. Se vocês pensam que o inimigo não está dando a mínima para vocês, eles trabalham 24 horas por dia para saber como prender você, como te prender, como te segurar, como contaminar o seu coração e deixar você com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, fazendo oração, mas você continua contaminado com alguma coisa que você não consegue perceber. Mas nessa noite é noite de libertação para você saber a verdade, e a verdade te liberta. Glória a Deus. Não dê brecha a Satanás, diga não para ele e obedeça o Senhor por amor. Não tenha vergonha da obediência. Obedecer ao Senhor é uma honra muito grande. Copiar artista, copiar aquele homem que é craque no futebol, sei lá como que fala, copiar aquela estrela do cinema, isso é uma coisa muito vaga, muito pobre. Mas ser imitadores de Jesus Cristo é algo muito rico, é algo eterno. É ser como Jesus, como Paulo procurava fazer.
Ele sentiu que ele sofria até na carne por causa do Evangelho, ao ponto de dizer que muitos irmãos não tinham sofrido como ele tinha padecido na carne. Por isso ele disse: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim.